Desde quando que a esquerda se tornou a defensora oficial das corporações bilionárias? E também, será que eles se deram conta disso? Se você gosta de falar viva a ciência, esse vídeo vai te incomodar. Sim, as mesmas pessoas que criticam o lucro acima da vida, o grande capital, o conluio entre empresas e o Estado, desligam completamente o senso crítico quando aparece a palavra ciência. Então, antes de vocês me acusarem de negacionista, vamos separar as duas coisas. De um lado, a gente tem a ciência como um método e do outro, a gente tem as instituições científicas. A ciência como método significa levantar uma hipótese, questionar, testar, revisar e estar aberto ao debate. Agora, as instituições científicas são outra coisa. As universidades, as agências reguladoras, as revistas científicas, os laboratórios, ou seja, elas são estruturas humanas, com incentivos financeiros, com politicagem e com burocracias. A ciência no mundo real, ela não acontece num ambiente neutro. Mas hoje parece que a ciência virou uma entidade divina. As pessoas falam, a ciência disse, ou pior, os experts afirmam, como se isso encerrasse qualquer questionamento. Vem cá, quantas vezes na história a ciência já esteve errada? Médicos recomendavam cigarro, a lobotomia era considerada tratamento moderno, inclusive ganhando prêmio Nobel. A eugenia era defendida como uma ciência avançada e muitos remédios que eram vendidos como seguros depois foram retirados do mercado. Tudo isso já teve especialistas, consenso, universidade, revistas científicas e autoridades defendendo. O método científico foi criado exatamente porque seres humanos erram, inclusive os especialistas. Transformar a ciência em algo incontestável é exatamente o oposto do espírito científico. Mas calma que eu ainda nem cheguei na parte mais irônica. A esquerda vive dizendo que quem financia controla, né? Sabe quanto que custa um estudo clínico? Milhões, dezenas de milhões ou até centenas de milhões. E agora me diz, quem é que consegue pagar por isso? Não é o produtor artesanal, não é o pequeno agricultor e não sou eu fazendo cosméticos com sebo bovino. São corporações gigantescas. Então, quando alguém fala a ciência provou, na verdade ela está falando de estudos financiados com orçamentos bilionários. E agora vem uma questão óbvia que quase ninguém fala. Como todo esquerdista gosta de afirmar, empresas não fazem caridade. Ninguém investe milhões por curiosidade. As empresas investem esperando retorno. E o natural, caseiro, de fácil acesso, não pode ser patenteado. Agora pensa comigo. Se amanhã existisse uma suspeita de que alguma solução simples, natural, barata funcionasse bem, algo que ninguém consegue patentear, quem iria investir bilhões em um estudo clínico para provar isso? Não existe incentivo econômico. Por isso é importante ressaltar que a ausência de estudo não prova a ausência de eficácia. A maior financiadora de pesquisas cosméticas do mundo não é um coletivo hippie vegano, é a L'Oréal. E ela financia pesquisas porque ela espera retorno financeiro. Agora, compara isso com o talo. O talo é o sebo bovino purificado. É uma gordura tradicional usada há séculos. Ela não é patenteável, ela não dá monopólio, ela não gera exclusividade e ela pode ser produzida na sua casa. Então é claro que ninguém vai querer investir em um estudo clínico gigante sobre o talo. Mas mesmo assim, ele vem sendo usado há séculos por diversas culturas e a pergunta que fica é, se ele não funcionasse, tu acha que teria durado tanto tempo o seu uso? E agora vamos falar de vacinas. A esquerda adora criticar o grande capital, os monopólios, o Estado aliado a empresas. Mas quando o assunto vira indústria farmacêutica, não questione. Viva a ciência! Estamos falando de empresas que vendem bilhões em doses, têm proteção estatal, fazem contratos governamentais gigantescos e elas possuem patentes, fazem lobbies e têm investidores esperando lucro. Isso parece ser literalmente a definição clássica do capitalismo malvadão. E outra coisa, vocês sabiam que tem estruturas jurídicas que protegem os fabricantes de vacina de responsabilidade civil? Ou seja, a parte significativa dos riscos acaba sendo absorvida pelo sistema público. Então, olha que modelo de negócio conveniente. Os lucros são privados, as patentes são privadas, o retorno dos investidores privado, mas parte relevante do risco é socializado. A esquerda, historicamente, critica exatamente esse tipo de relação entre empresa e Estado, mas nesse caso ela simplesmente aplaude. Ah, que saudade dos hippies! Porque
eles tinham uma lógica. Eles eram muito mais coerentes. Eles desconfiavam de megacorporações, da guerra, da propaganda estatal, da indústria farmacêutica e de narrativas oficiais. E hoje você vê uma galera que se diz antissistema defendendo cegamente o sistema. Eles são tipo as relações públicas das grandes corporações. São os primeiros a censurar o debate. Confiam cegamente nas instituições supranacionais, que são financiadas por bilionários. E não vê problema nenhum em contratos bilionários com o governo. E só para deixar claro, questionar os incentivos financeiros não é questionar a ciência como método. Pelo contrário, isso é aplicar o pensamento crítico às próprias instituições científicas. Porque a ciência feita por humanos, financiada por corporações e mediada por governos, não é neutra. As instituições científicas têm claros interesses financeiros, quer você goste ou não. E é muito provável que esses interesses estejam influenciando os resultados desses estudos. Imagine investir centenas de milhões no desenvolvimento de um produto e o resultado do estudo mostrar algo negativo. Existe incentivo econômico para promover o resultado ou para enterrá-lo? Isso é chamado de publication bias. Mesmo antes da publicação, já existe um filtro. A pergunta científica depende do financiamento. Algumas perguntas recebem bilhões e outras não recebem nada. A ciência moderna, ela não seleciona apenas respostas, ela seleciona quais perguntas merecem existir. As pessoas imaginam a ciência como uma busca neutra da verdade, mas isso está longe de ser a realidade. Então, fica a pergunta. Se a esquerda acredita que capitalistas influenciam políticas e lucro influencia decisões, por que exatamente a indústria farmacêutica seria o único setor do planeta imune a conflitos de interesse? Ou talvez o problema nunca tenha sido o conluio entre Estado e grandes empresas. Talvez o problema seja só qual capitalista que está lucrando.